Olá. O templo, para ser templo, é um espaço, um locus de concentração de vida. Nesse sentido, tudo o que é vida, tudo o que nós vivemos, encontra-se no templo. Não apenas simbolizado, mas significado. E não apenas significado, mas transmitido como vida concentrada. Ou seja, o templo está vivo. Para ser templo, é porque está vivo. Recebe vida, concentra a vida e transmite a vida. De onde que o templo não é exatamente um símbolo apenas, mas é um órgão. Tem uma vida própria. Não uma vida que lhe é atribuída pela nossa subjetividade, mas uma vida que é detectada pelos níveis profundos do nosso ser, que ancoram na realidade profunda, portanto não são subjetividades, estão para além disso. E também porque na construção do templo estão reunidas todas as disciplinas que o homem observou quando olha para os templos naturais. E os templos naturais são o universo, o nosso corpo, o planeta Terra. Quando o homem olha para a natureza e olha para o corpo, para a Terra, para o universo, ele detecta padrões. E ao detectar padrões, aprende. E ao aprender, cria sequências, estações, para poder transmitir o que aprendeu às gerações que vêm a seguir. Nesse sentido, só há um templo, que é um arquétipo, uma ideia divina, uma meta-ideia, uma ideia divina fundamental, da qual emana a ordem, a proporção, o ritmo, a pulsação, as leis do hermetismo, que relacionam o que está dentro com o que está fora, que relacionam o que está em cima com o que está em baixo, que relacionam as semelhanças de vibração, as semelhanças de proporção. Mas nada disto tem que ser sentido com... Nada disto é para ser colecionado pela mente. O templo está vivo porque o templo, seja o nosso corpo, seja o templo Terra, seja o templo Cosmos, seja a Catedral de Chartres, seja Stonehenge, o templo está vivo, é um órgão, pulsa, cura, restaura a memória perdida, reconfigura as eras mentais, a história das ideias, reconfigura a história das ideias, as eras da mente, de acordo na direção de uma verdade que está além da história das ideias. O templo é a projeção de um arquétipo divino, acerca de que esse arquétipo é acerca de que, se as proporções, a ordem, o ritmo, as sequências estiverem corretas, eu, o divino, estarei entre vós. Esta promessa de que, se nós construirmos a casa de Deus, Ele virá.
If we build it, he will come. E ao construirmos o templo, seja construirmos a leitura de que o nosso corpo é um templo, seja a objetivação do templo como um ponto de encontro especial, concentrado, como eu disse, entre o céu e a terra, a nossa construção do templo é a corporificação de uma sabedoria. E uma sabedoria que é composta por estações. E é nesse sentido que é possível compreender a ligação, explorar a ligação, tornar viva a ligação, tornar curativa, tornar pragmática, iminente, a relação entre os livros que contêm padrões ou estações e o templo que contém padrões e estações. Sejam esses padrões as 33 vértebras da nossa coluna vertebral, sejam esses padrões a regra de ouro que está presente no corpo humano de várias formas, sejam esses padrões a espiral de Fibonacci, portanto, todo o universo da geometria sagrada, mas fundamentalmente os padrões que depois são fixados em estações. E o tarot, ou o que se chama hoje o tarot, é um livro, é uma sequência de 21 imagens que representam no seu conjunto o próprio templo. É nesse sentido que o tarot, 21 imagens que nos ensinam templo, que geram em nós a consciência templar, que libertam, se forem compreendidas com o coração e com o coração inteligente, se forem compreendidas com o olho do espírito, libertam do acessório, do secundário, do que é gorduroso, do que é lento, e permitem-nos emagrecer no nosso entendimento e ficar ágeis, rápidos, profundos, dinâmicos. O tarot é minimal. Estas 21 estações da consciência são templo para o entendimento. Isto é, o nosso corpo é templo para a alma e será o ponto de chegada do espírito. E os templos que nós objetivamos, os templos de pedra, são órgãos, são aparelhos, são dispositivos que fazem templo. Mas a consciência em si, para não dizer o coração, a consciência em si, ela pode estar em templo ou fora de templo. Ela pode estar consciente de que ela é geradora e produto de templo, ou pode estar fazendo deambulações em torno do templo, que é o que caracteriza, no fundo, toda esta metamorfose constante que é a história. E de que templos objetivos estamos a falar? Bem, no ciclo Luxor, nós vamos aprofundar o templo do homem. E o templo do homem é basicamente Luxor, o templo de Luxor. E uma dos seres que aprofundou e que fez o levantamento, eu não vou dizer da simbólica apenas, mas de como o templo vive e como o templo torna vivo e como o templo faz viver. Um dos seres que fez esse levantamento de como o templo é vida foi Chevalier de Lubickx. E o que vocês vão notar é que em Chevalier de Lubickx, e nós vamos ver isso ao longo do trabalho de Luxor, em Chevalier de Lubickx o templo é o homem é um templo. E o templo é um homem é um templo, logo
A Terra e o cosmos são um templo. Portanto, e porquê é que eu estou a insistir na palavra templo? Primeiro porque quando as forças de compressão da história são extremamente poderosas, é muito difícil a consciência sobreviver se não se refugiar, se não tomar refúgio em templo. E como se vê, templo não é um objeto, templo não é uma geografia, templo é uma função cósmica. É a concentração do mistério do espaço, o locus, do mistério do tempo, aeon, do mistério da inteligência, logos, do mistério do entendimento e da sabedoria, Sofia. Todos estes fatores, locus, aeon, Sofia, logos, Cristo, tudo isto no templo é concentrado e por isso, quando se vive em templo, não se vive mais tanto no tempo cronológico, no tempo dos relógios, mas começa-se a existir no tempo intermédio, Kairos, o tempo dos artistas, o tempo dos sacerdotes, o tempo dos inspirados, o tempo dos profetas, o tempo das sibilas, mas vamos dizer isto de uma forma bem contemporânea, o tempo dos seres refletores, o tempo dos seres espelhos. Então, nós vamos usar o Templo do Homem, de Schwaller de Lubix, também, apesar de que isso não vai ser visto à superfície do que vai ser dito, porque de facto não se trata de um estudo erudito. O que nós vamos fazer não é uma aventura em erudição, é uma transmissão, tanto quanto possível, viva, da tradição viva, que ancorou no Antigo Egito, mas no fundo não é essa a questão. É uma tradição viva que está a preparar-se para voltar a ancorar nos lugares eleitos há muitos séculos para a exteriorização da hierarquia. Então, nós vamos estudar, vamos usar a essência, não tanto o discurso, mas a essência do Templo do Homem. Vamos usar, de Schwaller de Lubix, e vamos usar a comunicação de Ra nos livros The Law of One, The Raw Material, de Carla Ruckert, mais os seus dois colaboradores, nos anos 70. Vamos utilizar a percepção de templo em René Guénon e a percepção de templo em Blavatsky, mas usando a incrível catapulta uraniana, a incrível catapulta contemporânea de Joel Kuhl, através da nossa querida Alice Bailey. Além da lei do que descreve o tarot de uma forma minimal, limpa, sem adornos, como um livro iniciático. É possível que o tarot seja um subproduto de uma antiga sequência de ensino ligada ao livro de Thoth. Sendo que o livro de Thoth, neste contexto, são imagens que reformulam a consciência, imagens que reestruturam a consciência. Então nós vamos usar o tarot ligado a Ra, o tarot original egípcio. Vamos relacioná-lo com o Templo do Homem, Luxor. Vamos ligar isto ao grande ser Serapis Bey, que hoje tem outro nome. É um ser de vibração arcangélica neste momento e é o ser que aproxima da consciência da humanidade a nota milagrosa do equilíbrio entre opostos, da harmonia. E como vocês imaginam, até pela natureza do trabalho
de Serapis Bey em Luxor, os problemas do homem são problemas de harmonia. E conquistada a harmonia, as portas do planeta abrem-se e a ressurreição das substâncias do nosso ser e a ascensão da totalidade do nosso ser é possível. As comportas abrem. Quando há harmonia, uma harmonia final, a harmonia que é representada no templo de Luxor e é representada no tarot. Penso que vocês se lembram da carta ou da lâmina a temperança. A temperança, a harmonia, o templo do homem, o quarto raio, Serapis Bey, a alma de Portugal. Tudo isto está ligado por uma mesma frequência vibratória. Então, vai ser um trabalho transformador. E também iremos utilizar Brotherhood of Luxor, em referência a alguns movimentos preparatórios dessa escola de quarto raio para os tempos atuais. Portanto, mais uma vez, bem-vindos. Temos tido imensas inscrições. Penso que iremos criar uma onda de invocação amorosa, inteligente, crítica, interessada, focada. Vamos ver o que acontece. Eu sinto as baterias a carregarem-se e as turbinas a começarem a girar lentamente. E, portanto, vamos descolar na direção do verdadeiro homem, através do verdadeiro templo, usando um verdadeiro livro de 21 imagens.